Quando se fala em construir um país, o mundo lembra de presidentes, generais e empresários. Mas o Brasil verdadeiro, o que ergueu pontes, estradas e esperanças, foi construído por mãos calejadas, pés descalços e corações teimosos. Foram homens e mulheres que nunca saíram nas capas de jornais, mas deixaram suas marcas em cada pedra, em cada estrada, em cada cidade deste imenso território. Este é um tributo aos trabalhadores invisíveis, aos ofícios que moldaram nossa história e que hoje sobrevivem na memória, no sotaque e na saudade. Profissões que o tempo quase apagou, mas que fizeram o Brasil existir. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Qual dessas profissões representa a história da sua família? Porque este vídeo é mais do que uma homenagem, é um lembrete de gratidão. Os tropeiros, os primeiros caminhoneiros do Brasil. Antes do ronco dos motores e das rodovias de asfalto, o Brasil se movia ao ritmo dos cascos dos cavalos. Por séculos, os tropeiros foram o sangue que circulava pelas veias do país. Eles ligaram o litoral ao interior, o império às vilas isoladas, o comércio às fazendas, carregando de tudo: sal, tecidos, gado, ouro, cartas e notícias. E faziam isso com o que tinham: força, fé e estrada. A história dos tropeiros começa ainda no século XVII. Enquanto as cidades costeiras prosperavam com o comércio, o interior era um território de silêncio e solidão. Foi então que surgiram esses viajantes nômades, homens que atravessavam centenas de quilômetros com suas mulas, abrindo picadas, cruzando rios e desbravando serras. O caminho que traçaram não era apenas geográfico, era econômico e cultural. A cada parada fundavam povoados, erguiam capelas e criavam laços. Onde o tropeiro passava, a civilização o seguia. Os caminhos de tropas se tornaram o embrião das estradas brasileiras. Por eles, nasceram cidades como Sorocaba, Lages e Curitiba, todas filhas diretas da poeira levantada pelos cascos das mulas. E com os tropeiros veio também um novo sotaque, um novo jeito de falar e de viver. A hospitalidade do interior, o café coado na brasa, o costume de contar causos à beira do fogo, tudo isso nasceu nas paradas de tropeiro. A vida deles era dura: chuva, sol, fome, solidão. Dormiam sob o céu, enfrentavam bandidos, cobras e doenças. Mas o que os mantinha firmes era a noção de honra e palavra. Entre tropeiros, um acordo valia mais que um contrato. E cada mula que carregava mercadorias também levava histórias e esperanças. O tropeiro era comerciante, guia, carteiro e contador de histórias. Era o elo entre mundos, o homem que unia o Brasil esquecido com o Brasil das promessas. Com o tempo, os caminhões tomaram as estradas e o ofício desapareceu. Mas o espírito deles ficou. Toda vez que um caminhoneiro encara a BR-116 ao amanhecer, o eco dos cascos das mulas ainda ressoa em algum ponto da Serra do Mar. O tropeiro pode ter sumido dos livros de história, mas continua vivo no DNA de um país que, mesmo cansado, nunca deixa de seguir viagem. Os jangadeiros, que desafiam o mar com coragem e fé. Antes dos portos modernos, dos navios gigantes e das rotas comerciais internacionais, o Brasil era sustentado por homens simples de pés descalços e alma de aço. Os jangadeiros, pescadores nordestinos que enfrentam o oceano em pequenas embarcações de madeira, são heróis do cotidiano. Homens que não navegam por luxo, mas por necessidade. Eles não têm bússola, radar ou sonar. Têm apenas o vento, o instinto e uma fé que resiste a todas as marés. A jangada é o símbolo da simplicidade engenhosa do povo nordestino. Feita de troncos amarrados, vela de pano e coragem, ela corta o mar como uma extensão do corpo do pescador. E o que parece frágil aos olhos urbanos é, na verdade, o resultado de séculos de sabedoria artesanal. Cada prego, cada nó, cada corda carrega o conhecimento passado de pai para filho. Uma herança construída na beira do abismo. O jangadeiro acorda antes do sol. O mar ainda está escuro e a lua reflete nas ondas como um espelho de esperança. Ele reza, pede a Deus que o deixem voltar. Depois empurra sua jangada e avança mar adentro, sozinho com o horizonte. O perigo é constante. Uma mudança repentina de vento, uma corrente traiçoeira,
um temporal sem aviso. A cada dia, o jangadeiro desafia a morte, e mesmo assim sorri, porque para ele, o mar não é inimigo, é parceiro. Um parceiro exigente, imprevisível, mas sagrado. Historicamente, os jangadeiros também foram símbolo de luta. Em 1941, o jangadeiro Jacaré, do Ceará, fez história ao navegar até o Rio de Janeiro, com sua tripulação para exigir do presidente Getúlio Vargas direitos trabalhistas aos pescadores. Foram mais de 60 dias em mar aberto, enfrentando tempestades e fome, até serem recebidos com honra na capital. A viagem virou filme, música, estátua, mas acima de tudo, virou exemplo. Mostrou que o mar não é só território de pesca, é também território de resistência. Nas praias do Nordeste, ainda hoje, é possível ver as velas brancas das jangadas cortando o horizonte. De longe, parecem asas. De perto, revelam homens com rostos queimados de sol, mãos calejadas e olhos que carregam o infinito. Quando voltam à areia, trazem peixes, sorrisos e histórias. E enquanto vendem o fruto da pesca, continuam ensinando uma lição antiga. A dignidade não depende do tamanho do barco, mas da coragem de quem o conduz. Os jangadeiros nunca foram marinheiros de guerra ou exploradores de glória. Foram, e ainda são, os guardiões do mar brasileiro. Homens que viveram entre o sal e a fé, entre o medo e a esperança. E cada vez que uma jangada parte, o Brasil volta a lembrar que a grandeza de um povo não se mede pela riqueza que acumula, mas pelo risco que está disposto a enfrentar para continuar de pé. Os candangos, operários que construíram Brasília do zero. No coração do Brasil, onde antes só havia cerrado e poeira, ergueu-se um sonho impossível, uma cidade nascida da vontade humana. Mas antes de ser o símbolo da arquitetura moderna, Brasília foi o campo de batalha dos candangos, os operários vindos de todos os cantos do país, que trocaram o conforto do lar pela promessa de um futuro melhor. Eles chegaram de caminhão, com as mãos vazias e os olhos cheios de esperança. Vieram do Nordeste, de Minas, de Goiás, milhares de homens e mulheres simples, que não sabiam o que era urbanismo, mas sabiam o que era construir. Dormiam em barracos de madeira, trabalhavam sob o sol escaldante e comiam poeira antes de sonhar com pão. A palavra candangos, que antes era usada de forma pejorativa, virou símbolo de orgulho. Foram eles que levantaram o concreto, ergueram os pilares e moldaram com as próprias mãos o que o Brasil chamaria de capital. Enquanto o arquiteto traçava linhas no papel, o candango fazia o impossível acontecer na Terra Vermelha. Os relatos contam que a rotina era brutal. Turnos de 12, 14, às vezes 16 horas. Pausas curtas, água quente, ferimentos tratados com pano e sal. Mas ninguém desistia, porque no fundo eles sabiam. Estavam construindo mais que uma cidade. Estavam provando que o Brasil podia sim sonhar grande. Entre os milhares surgiram histórias que se perderam na poeira, mas algumas resistiram, como a de Dona Maria do Carmo, uma das primeiras cozinheiras do acampamento, que servia arroz e feijão a mais de 200 homens por dia, e dizia que temperava a comida com esperança. Ou de seu Raimundo, pedreiro piauiense que, mesmo analfabeto, se orgulhava de ter ajudado a levantar a cúpula do Congresso. Eu não sei ler o nome daquilo, mas sei que fui eu quem botou o tijolo lá, ele dizia. Quando Brasília foi inaugurada em 1960, o Brasil aplaudiu Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Mas quem realmente levantou a cidade não ganhou estátua, nem nome em avenida. Ganhou calos, cicatrizes e saudade. Hoje, ao caminhar pela esplanada dos ministérios, é impossível não sentir a presença silenciosa dos candangos. Eles estão nas colunas, nas sombras, na poeira que ainda sopra sobre o Planalto Central. Estão nos filhos e netos que herdaram a força de quem construiu o impossível com as próprias mãos. Os candangos não foram apenas operários, foram escultores de um sonho nacional. E mesmo que o tempo tente apagar suas pegadas, há algo que nenhuma modernidade poderá substituir. A dignidade de quem constrói sem ser visto, mas com o coração cheio de Brasil. Os garimpeiros de diamantes, o brilho e a dor de Minas e Goiás. No coração das montanhas de Minas,
e nas veredas de Goiás, a terra guarda segredos que brilham. São os diamantes, pedras que já ergueram impérios, destruíram vidas e alimentaram sonhos. Mas antes de adornarem coroas, os diamantes passaram pelas mãos calejadas dos garimpeiros. Homens que aprenderam a conversar com o barro, a ler o rio e a ouvir o silêncio das pedras. O garimpeiro é o símbolo mais puro da contradição humana. Trabalha entre a esperança e o desespero. Cada golpe de enxada é uma prece. Cada punhado de cascalho peneirado é uma aposta contra o destino. Durante séculos, esses homens anônimos cavaram o interior do Brasil em busca do que o mundo chama de riqueza, e que para eles, muitas vezes foi apenas sobrevivência. A história começa no século XVIII, quando as primeiras jazidas foram descobertas em Cerro Frio, Diamantina e nas margens do rio Jequitinhonha. A febre do diamante espalhou-se como fogo. Homens deixaram tudo, família, lavoura, cidade, para seguir o brilho das promessas. E assim nasciam os arraiais de garimpo, vilas improvisadas com barracos, igrejas e esperanças. A cada nova descoberta surgiam também as injustiças, fiscais, cobradores, soldados. Enquanto os poderosos lucravam, os garimpeiros seguiam vivendo entre o ouro e a fome. Mas a vida no garimpo nunca foi apenas miséria. Foi também poesia, fraternidade e resistência. Os homens que dividiam a mesma enxada dividiam também a mesma fé. Quando a noite caía sobre o vale, as lamparinas iluminavam rostos cobertos de lama, e as vozes se uniam em cantos antigos, como se o trabalho fosse oração. Há algo profundamente espiritual no ato de garimpar. É cavar o chão como quem procura a si mesmo. É sujar as mãos para tentar encontrar um pedacinho de luz. Os garimpeiros sabiam disso, e por isso continuavam, mesmo quando as veias de diamante secavam, mesmo quando o governo fechava as minas, mesmo quando o corpo já não aguentava. Em Goiás, especialmente nas cidades de Catalão e Alto Paraíso, a tradição persiste. Hoje, muitos garimpeiros misturam técnicas antigas com ferramentas modernas. Mas o olhar é o mesmo. Aquele brilho sereno de quem aprendeu que a verdadeira riqueza não está na pedra, mas na jornada. Os garimpeiros foram, por muito tempo, os arqueólogos da esperança brasileira. Homens invisíveis que cavaram não apenas o solo, mas a alma do país. E ainda que muitos tenham morrido sem encontrar o que procuravam, deixaram algo mais precioso que diamantes. A prova de que o Brasil foi construído por gente que nunca desistiu de sonhar, mesmo debaixo da terra. Os vaqueiros nordestinos, heróis da caatinga. No sertão nordestino, o som do aboio ecoa como uma prece. É uma melodia antiga, triste e grandiosa, que atravessa o tempo e o vento. O vaqueiro é o guardião da caatinga, o homem que aprendeu a domar não apenas o gado, mas o próprio destino. Coberto de couro, queimado de sol, ele não teme espinhos nem distâncias, porque sua vida é feita de resistência, fé e bravura. Antes que existissem cercas, tratores ou estradas, o vaqueiro era o único capaz de atravessar o sertão com seu rebanho. Com o corpo protegido por gibão, perneiras e chapéu de couro, ele enfrentava mandacarus, pedreiras e sol escaldante, conduzindo o gado entre as veredas secas e as fazendas distantes. A cada jornada escrevia, com suor e poeira, mais uma página da história nordestina. O vaqueiro nasceu da necessidade, mas se tornou símbolo de identidade. Nas fazendas do Ceará, do Piauí, da Bahia e do Rio Grande do Norte, seu canto guiava o gado e embalava o sertão. É boi! É boi! O grito ressoava, e os animais obedeciam como se reconhecessem naquela voz o som da própria terra. Ser vaqueiro nunca foi apenas um ofício. É um rito, um pacto entre o homem e a natureza, entre o corpo e o chão. Eles se cobrem de couro não por vaidade, mas por sobrevivência. Cada peça é moldada à mão. Não há costura igual. E aquele traje pesado, que parece armadura, é na verdade o testemunho de uma luta diária. A luta por dignidade. As histórias são muitas. Há quem diga que um bom vaqueiro reconhece o gado apenas pelo som do mugido, que ele sabe prever a chuva pelo cheiro da terra e encontrar um bezerro perdido apenas pelo rastro. E quando o sol desce sobre o sertão, o vaqueiro desmonta,
tira o chapéu e agradece, mesmo que o dia tenha sido de perdas, porque no fundo ele sabe, viver já é uma vitória. O vaqueiro também é cultura, fé e festa. Todo ano nas vaquejadas do Nordeste, milhares de homens e mulheres celebram essa tradição. Não é apenas esporte, é reencontro. É a celebração de uma herança que o tempo não conseguiu apagar. Entre aboios, sanfonas e orações, o vaqueiro é honrado como herói popular. Muitos o chamam de rude, mas o vaqueiro é talvez o mais nobre dos sertanejos. Seu coração é tão vasto quanto o sertão, e sua coragem, tão antiga quanto as estrelas que iluminam seu caminho. Hoje, o mundo moderno já não precisa mais dos vaqueiros para tocar o gado como antes, mas o Brasil ainda precisa do espírito deles, da força que enfrenta o impossível e do orgulho silencioso de quem vive com honra. Porque enquanto houver um homem de chapéu de couro cavalgando sob o sol do sertão, o Brasil continuará lembrando de onde veio. Os lavradores do café, o ciclo que sustentou o império. Antes do aço das indústrias e do petróleo do progresso, o Brasil viveu sob o perfume do café. Durante mais de um século, o país respirou cafezal, da colheita ao amanhecer, das fazendas às exportações. E por trás de cada saca embarcada, havia um rosto anônimo, uma mão calejada, um corpo curvado sobre a terra. Os lavradores do café foram o alicerce invisível de uma nação inteira. O chamado ciclo do café, que marcou os séculos XIX e XX, não foi apenas um fenômeno econômico, foi um fenômeno humano. Das colinas do Vale do Paraíba às terras férteis de Campinas e Ribeirão Preto, milhares de homens e mulheres viviam sob o sol, alinhando fileiras infinitas de pés de café numa coreografia de resistência. O café fez o Brasil crescer, mas foi o lavrador quem o sustentou, com a força dos braços e o silêncio do cansaço. O trabalho começava antes do sol. Os primeiros raios de luz batiam nos cafezais e já se ouvia o arrastar dos cestos e o farfalhar das folhas. Mulheres, homens e crianças formavam fileiras. De longe pareciam formigas movendo-se em ritmo compassado. De perto, viam-se as mãos feridas, as roupas gastas, o suor que escorria pelo rosto. E ainda assim havia canto. O canto dos lavradores era uma espécie de oração, um jeito de dizer ao tempo que a esperança ainda vivia ali. Muitos desses trabalhadores eram imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, trazidos para substituir o trabalho escravo após a abolição. Outros eram negros libertos, que trocaram a senzala pelos cafezais, levando consigo o mesmo peso do passado. Mas juntos, criaram uma nova cultura, a cultura do trabalho, da fé e da persistência. No domingo, iam à missa. Na segunda, voltavam à roça. E cada saca colhida era uma pequena vitória sobre a vida difícil. O café viajava de trem até os portos, cruzava oceanos e enchia as xícaras dos salões europeus. Lá fora, chamavam o Brasil de o país do café. Mas aqui dentro, poucos lembravam o nome de quem o plantava. O lucro ficava nas mãos dos barões, o orgulho nas mãos do povo. Nas fazendas antigas de São Paulo e Minas Gerais, ainda é possível sentir o eco desse passado. Os casarões com varandas largas, os terreiros de secagem, os grãos espalhados ao sol, tudo parece carregar uma memória viva. Porque o café não é apenas uma bebida, é um testemunho. O cheiro que sobe da xícara carrega a alma de quem o cultivou. Os lavradores do café não aparecem nos livros de história com grandes feitos, mas sem eles não haveria império, nem ferrovias, nem modernização. O Brasil nasceu no campo, e o campo, até hoje, carrega nas costas o peso do progresso. Quando você tomar seu próximo café, lembre-se disso. Cada gole é um brinde silencioso a quem fez o país acordar todos os dias. Os lavradores que nunca deixaram de acreditar que o amanhã valeria o esforço de hoje. As lavadeiras dos rios. Trabalho, canto e comunidade. Às margens dos rios, onde a água corre mansa e o sol reflete em prata, nasceu uma das profissões mais antigas e esquecidas do Brasil, a das lavadeiras. Elas não construíram prédios, nem abriram estradas, mas lavaram o suor, a poeira e a história de gerações inteiras. Com as mãos enrugadas,
Os pés na lama e o rosto voltado para o horizonte, essas mulheres simples transformaram o trabalho em ritual e o cansaço em canto. Antes das máquinas de lavar, os rios eram as lavanderias do Brasil e as lavadeiras, as verdadeiras operárias da limpeza nacional. De manhã cedo, ainda com a neblina sobre a água, elas chegavam com suas bacias de alumínio equilibradas na cabeça, cheias de roupas, sabão de barra e histórias para contar. A beira do rio se transformava em praça, em templo, em confissão. Entre uma esfregada e outra falavam de filhos, de amores, de dores, e quando o silêncio pesava, elas cantavam. O canto das lavadeiras era o som do trabalho, suave mas resistente. Um hino espontâneo de quem aprendeu que a vida também se limpa com paciência. O sabão escorria pela pedra, a espuma descia o rio e levava consigo o peso dos dias. O gesto era simples, mas carregava algo sagrado. Era como se, ao bater a roupa na pedra, aquelas mulheres expulsassem não só a sujeira, mas também o desespero. O rio lavava o corpo e, ao mesmo tempo, a alma. Essas mulheres foram durante décadas o pilar silencioso das comunidades. Muitas sustentaram casas sozinhas, criaram filhos, educaram netos e mantiveram viva a rede de solidariedade feminina. Eram elas que sabiam quem estava doente, quem ia se casar, quem havia partido. O rio era o jornal, a escola, a igreja. Tudo passava por ali. No interior de Minas, nas margens do São Francisco e nas cidades do Nordeste, o som das lavadeiras fazia parte da paisagem, e quando as roupas limpas eram estendidas nas cercas, balançando ao vento, o lugar ganhava outra cor, um arco-íris de tecidos, esperanças e dignidade. Hoje o progresso levou máquinas, torneiras e tanques de cimento. Mas o gesto das lavadeiras permanece na memória do Brasil profundo. Algumas ainda resistem, mulheres idosas que voltam ao rio por costume, não por obrigação. Sentam-se na beira da água e dizem que ali o tempo passa devagar e a cabeça fica leve. Elas talvez nunca saibam o tamanho do seu legado, mas toda vez que o Brasil fala em força feminina, é impossível não lembrar delas, as que carregaram o país na bacia da cabeça e lavaram o futuro com as próprias mãos. O som do sabão batendo na pedra é, até hoje, um dos ritmos mais puros da nossa história, porque, no fim, não há Brasil limpo sem as mãos das lavadeiras. Os mestres de obras, os que levantaram cidades inteiras. Quando olhamos para os arranha-céus, pontes e avenidas do Brasil moderno, raramente pensamos em quem segurou a enxada, alinhou o prumo e colocou o último tijolo no lugar. Mas por trás de cada cidade que cresce, há uma legião de homens que nunca tiveram diploma, mas carregam na mente o mapa invisível da construção. São os mestres de obras, os engenheiros do improviso, os arquitetos do real. Antes do concreto armado e dos softwares de modelagem, existia o olhar treinado desses homens. O mestre de obras era aquele que sabia medir com o olho, nivelar com o instinto e construir com o coração. Aprendia na prática, observando, errando e refazendo, até dominar o segredo da estrutura perfeita. Para ele, a parede torta era um insulto e o trabalho mal feito uma vergonha. Seu nome raramente estava nas placas das inaugurações, mas sem ele, o país seria apenas um esboço. Nos tempos antigos, o mestre de obras era o elo entre o engenheiro e o pedreiro. Traduzia o desenho técnico para a linguagem da mão. Sabia que o cimento cura diferente conforme o calor do dia, que o ferro se comporta melhor quando o vento sopra do sul, que o tijolo bom canta quando se bate. Era sabedoria passada de geração em geração, um tipo de conhecimento que não se aprende em livros, mas no batente. Em cada cidade brasileira, há uma marca invisível deixada por esses homens. Eles construíram escolas, igrejas, hospitais, prefeituras, ergueram pontes sobre rios e casas sobre colinas. Quando o Brasil ainda engatinhava rumo ao desenvolvimento, foram eles os verdadeiros alicerces da modernidade. E, curiosamente, o mestre de obras nunca trabalha sozinho. Ele comanda como um maestro com sua batuta invisível. Puxa o prumo, nivela a viga, desce o barro. Cada ordem é uma nota, cada martelada um compasso. E no fim do dia, o som do canteiro vira sinfonia.
uma orquestra feita de vozes, ferro e poeira. Há quem diga que o mestre de obras enxerga o que o arquiteto sonha, e é verdade. Enquanto uns planejam a cidade do futuro, são eles que fazem o futuro caber na realidade. Não importa o bairro, a época ou o orçamento, sempre haverá um mestre de obras garantindo que o sonho não desabe. Hoje, com o avanço da tecnologia, muitos desses homens seguem invisíveis, trocados por planilhas e cronogramas. Mas a alma da construção continua sendo a mesma. O olhar atento, o orgulho do trabalho bem feito e o desejo de deixar algo em pé quando a vida se curva. Porque o mestre de obras não constrói apenas paredes, ele ergue legados. E no fim das contas, o Brasil que se vê de cima nasceu das mãos daqueles que nunca pararam de olhar para o chão. As parteiras, mãos que trouxeram gerações à vida. Antes dos hospitais iluminados e dos jalecos brancos, havia um quarto simples, uma lamparina tremendo no canto e uma mulher de mãos firmes e coração sereno. Ela era a parteira, o elo entre o mistério da vida e o milagre do nascimento. Com sabedoria ancestral e uma calma quase divina, essas mulheres trouxeram ao mundo gerações inteiras de brasileiros. A parteira não estudava em faculdades, mas carregava na alma um conhecimento passado de mãe para filha, de comadre para comadre. Sabia medir o tempo da dor, reconhecer o ritmo da respiração e ouvir com os dedos o compasso do coração que ainda não havia nascido. E, quando chegava a hora, sua presença enchia o ambiente de coragem. Ela não apenas ajudava a nascer, ela ajudava a viver. No interior do Brasil, especialmente no norte e no nordeste, as parteiras eram mais do que profissionais. Eram figuras sagradas. A comunidade as chamava de madrinhas do destino. E quando alguém nascia sob suas mãos, dizia-se que vinha abençoado. Elas sabiam lidar com o medo, com a pobreza e com a urgência. Não precisavam de aparelhos, bastava um pano limpo, uma tesoura fervida e muita fé. Cada nascimento era uma batalha silenciosa. Havia suor, choro, reza, e a parteira ficava ali, firme, como se o tempo parasse à sua volta. Quando o choro do bebê enfim rompia o ar, ela sorria, um sorriso que misturava alívio e gratidão, e dizia baixinho: "Bem-vindo, meu filho, o mundo é seu." Algumas parteiras acompanharam centenas, até milhares de partos ao longo da vida, e cada um delas ficou guardado na memória como um pedaço de eternidade. Elas conheciam todos os segredos da natureza feminina: as ervas para aliviar a dor, os chás para fortalecer, as rezas para proteger. E mesmo quando o nascimento era difícil, não havia desistência, havia entrega. Essas mulheres foram por muito tempo a espinha dorsal das comunidades rurais. Elas não apenas ajudavam a nascer, ajudavam a criar, aconselhar, consolar. Eram parteira, conselheira, curandeira e amiga. Tinham o dom raro de transformar dor em esperança. Hoje, o avanço da medicina quase apagou o ofício das parteiras, mas em muitos vilarejos elas ainda resistem, discretas, humildes, fiéis à missão que escolheram. E quando uma nova vida vem ao mundo sob suas mãos, é como se o Brasil renascesse junto, porque a parteira representa o que há de mais puro na alma humana, o poder de gerar, acolher e recomeçar. Ela é a ponte entre o céu e a terra, entre o choro e o riso, entre o milagre e a rotina. O Brasil moderno nasceu das mãos delas, e por isso, cada vida que começa carrega um pouco da força dessas mulheres que, no silêncio das madrugadas, ensinaram o país a nascer. Os pescadores, guardiões silenciosos das águas brasileiras. Quando o sol ainda dorme e o vento sopra leve sobre o mar, há um movimento quase sagrado nas praias e rios do Brasil. Homens de chapéu gasto e olhar sereno empurram seus barcos para dentro da água. São os pescadores, guardiões silenciosos das águas brasileiras, herdeiros de um ofício que nasceu junto com o próprio país. A pesca é mais do que um trabalho. É um modo de vida, uma relação íntima entre o homem e a natureza. Cada rede lançada carrega um pedaço de esperança. Cada onda vencida é uma prece atendida. O pescador conhece o mar como quem conhece a alma de um velho amigo. Sabe quando ele está calmo, quando está traiçoeiro, quando pede respeito.
Do norte ao sul, da foz do Amazonas às lagoas do Rio Grande do Sul, há uma sinfonia invisível que se repete todos os dias. O som das ondas, o bater dos remos, o farfalhar das redes. Esses sons compõem a trilha sonora do Brasil que trabalha em silêncio. Os pescadores artesanais, especialmente no litoral nordestino, são símbolos de resistência e fé. Partem de madrugada, sem garantia de retorno. O mar é generoso e cruel na mesma medida. Há dias em que ele devolve fartura e outros em que não oferece nada além de solidão. Mesmo assim, eles voltam. Sempre voltam. Porque sabem que a vida, como o mar, é feita de marés. No norte, os ribeirinhos do Amazonas vivem o mesmo destino, mas em outro ritmo. Suas canoas cortam os rios como flechas sobre espelhos d'água. Ali o silêncio é profundo, quebrado apenas pelo salto de um peixe ou pelo canto distante de um pássaro. A cada puxada de rede, o pescador sente o coração bater junto com o rio. Não há relógio nem calendário, apenas o tempo da natureza. Os pescadores também são os primeiros a sentir as mudanças do mundo. A poluição, a escassez dos peixes, o avanço das embarcações industriais. Mesmo assim, continuam. Não por teimosia, mas por amor. Porque o mar é casa, é sustento, é fé. Muitos levam na jangada pequenas imagens de santos. São Pedro, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá. E antes de zarpar, fazem o mesmo gesto ancestral. Tocam a água, beijam a mão e dizem baixinho: "Me leva, mas me traz." O Brasil nasceu à beira d'água. Foi pelas costas, rios e portos que chegaram povos, ideias e esperanças. E até hoje quem mantém essa conexão viva são eles. Os pescadores que não caçam o peixe, conversam com ele. São homens simples, mas carregam um poder grandioso, o de viver do invisível, confiando apenas na fé e no vento. E toda vez que uma jangada volta para a areia e as redes se abrem sob o sol, o Brasil silenciosamente volta a nascer mais uma vez. O Brasil não nasceu em gabinetes nem em discursos de palanque. Ele nasceu nas mãos que trabalham, nos rostos queimados de sol, nos pés que pisam o chão todos os dias sem serem notados, nas mãos do tropeiro que abriu caminhos entre serras, no olhar do jangadeiro que enfrenta o mar com fé, no suor dos candangos que ergueram uma cidade inteira no meio do nada, na coragem dos garimpeiros que cavaram o impossível, nas rezas das parteiras, nos aboios dos vaqueiros, no canto das lavadeiras, no compasso dos mestres de obras, no silêncio dos lavradores e pescadores. Foram eles, os anônimos, que levantaram o império, alimentaram o povo e ensinaram o Brasil a sobreviver. Nenhum deles escreveu tratados, nenhum deles mandou em exércitos, mas todos deixaram heranças que o tempo não apaga: trabalho, honra e esperança. Hoje, quando olhamos para o futuro, é preciso lembrar de onde viemos, porque o progresso que se orgulha do aço e da tecnologia ainda repousa sobre os mesmos alicerces, a força de quem acorda cedo, reza e segue. Eles não aparecem nos livros, mas vivem em cada gesto, em cada construção, em cada canção que ecoa do interior. E talvez essa seja a maior lição de todas. Um país não é feito de monumentos, mas das pessoas que os constroem. O Brasil não se ergueu por acaso. Foi levantado, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, sonho por sonho, por gente simples, mas grandiosa. Gente que nunca desistiu. Gente que acreditou. Gente que deixou marcas invisíveis, mas eternas. Se essa história te tocou, deixe seu like. Se inscreva no canal e escreva nos comentários. De qual parte do Brasil vem a sua história? Porque cada canto desse país carrega um herói sem nome, e é hora de lembrar, honrar e contar essas histórias.